Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Os pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, vossas palavras são espírito, são vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria nos encontramos na casa do Pai para a celebração da Eucaristia. Com a mesma alegria acolhemos as crianças da nossa catequese que iniciaram neste ano a sua caminhada de fé dentro da nossa comunidade, que é a nossa querida capela São João Paulo II. A igreja chama o tempo de catequese na paróquia como um tempo de iniciação à vida cristã. Nós não estamos apenas preparando esses meninos e meninas para os sacramentos, mas queremos, com o auxílio e o testemunho de fé dos pais e padrinhos de batismo, ajudá-los a iniciar uma vida com Jesus Cristo. Crianças, é muito feliz uma pessoa que caminha neste mundo com Jesus no coração. É isso que a catequese quer ajudar vocês, a conhecerem o Senhor, a descobrirem o quanto o Senhor Jesus os ama. E nele nós encontramos sentido para a nossa vida, até mesmo sentido para os nossos problemas. Com a graça de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que estão no Senhor. Hoje vocês, meninos da catequese, vão participar de um rito muito simples, mas bastante significativo. Nós chamamos assim, é o rito da entrega da palavra de Deus. Oficialmente, vamos assim dizer, a igreja vai confiar a vocês, vai entregar nas mãos de vocês a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que vocês possam meditar a palavra. Numa linguagem simples, nós podemos assim dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma grande carta de amor de Deus para nós. Deus nos ama muitíssimo. Cada vez que vocês lerem e meditarem a palavra do Senhor, vocês vão experimentar este amor de Cristo por vocês. Então, no finalzinho da celebração, antes da bênção, nós vamos entregar nas mãos de vocês as Sagradas Escrituras. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus
nos educa, nos orienta, muito nos ensina. São vários os ensinamentos que hoje nós podemos assimilar da palavra de Deus. Primeiro deles, ninguém pode monopolizar Deus. Deus não é propriedade de ninguém e de nenhuma instituição religiosa, porque o Espírito Santo de Deus sopra em quem Ele deseja soprar e aonde Ele deseja se manifestar. Tanto a primeira leitura quanto o Evangelho nos falam disso hoje. Nós não podemos aprisionar as manifestações de Deus, quem sabe afirmando que somente na Igreja Católica ou somente na nossa capela São João Paulo II, Deus se revela, Deus se dá a conhecer, Deus manifesta o seu amor. Não, meus irmãos. O profeta Moisés hoje na primeira leitura nos falava exatamente isso. Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta do Senhor. Meus irmãos e irmãs, queridas crianças da catequese, no dia do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele já mora no nosso peito, ele já habita o nosso coração. Quando nós deixamos o Espírito de Deus nos inspirar, nós somos capazes de praticar boas atitudes, boas ações, somos capazes de ajudar as pessoas. Meus irmãos, o Espírito Santo é dinâmico, é criativo, ele nos inspira sempre. Então o ensinamento que hoje a liturgia da palavra vem nos trazer é justamente esse, que nós saibamos tolerar, respeitar as manifestações do Espírito de Deus nas outras religiões também. É verdade que Cristo criou a Igreja Católica, não é invenção humana. Na Igreja Católica nós temos os elementos essenciais para o nosso crescimento na fé, para o nosso amadurecimento espiritual. Por exemplo, nós temos a Eucaristia, que é o banquete, que é o sacrifício de Cristo. Temos os outros sacramentos. Tudo isso é um elemento essencial para a nossa fé. Temos o ministério de Pedro. O Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro, o Papa de número 236. Nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Então Jesus, no alto da cruz, quando do seu peito jorraram sangue e água, naquele momento ele instituiu a nossa igreja católica. Ele confirmou esta igreja no evento de Pentecostes, quando cumpriu a promessa de não deixar os seus seguidores órfãos, mas de enviar o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, é verdade, na Igreja Católica nós encontramos os elementos essenciais para o nosso aprofundamento na fé. Porém, meus irmãos, uma coisa importante nós deixarmos claro: Cristo se faz presente na nossa igreja, mas a Igreja Católica não é proprietária de Jesus Cristo. Ele se revela também a outras denominações religiosas, a outras pessoas que não professam a fé católica. Então o que a palavra hoje vem nos ensinar é exatamente isso, que nós saibamos respeitar, acolher as pessoas de outras denominações religiosas. É verdade que vez ou outra nós somos agredidos, atingidos na nossa fé, são as perseguições, e isso muito entristece o nosso coração. Mas devemos nos alegrar com aqueles irmãos separados, que são de tradição protestante, que anunciam Jesus Cristo, que pregam o Evangelho do Senhor. Aí está a nossa alegria. Que bom que estão evangelizando. É assim que nós temos que pensar. Se estão anunciando Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, a salvação que somente em Cristo nós podemos experimentar, devemos nos alegrar com isso. Não pode surgir do nosso coração inveja, ciúmes. Foi o que aconteceu na primeira leitura de hoje. Porque outros profetas que não estavam ali na tenda da reunião, no acampamento, onde Moisés catequizava, ensinava o povo, eles ficaram sabendo que outras pessoas também estavam anunciando o Senhor, o amor de Deus. E ficaram com aquilo que eu sempre falo para vocês, com cotovelite aguda, dor de cotovelo. Josué falou para Moisés: Moisés, você vai permitir isso? Que pessoas que não estão no nosso acampamento, na tenda da reunião, falem de Deus? E sabiamente Moisés fala: quem dera que todo o povo santo de Deus profetizasse. O importante, meus irmãos, é que o Senhor seja conhecido
amado e seguido. O mesmo ciúme tiveram os apóstolos no evangelho de hoje, sobretudo João. Senhor, tem gente expulsando demônio em seu nome e não faz parte do nosso grupo dos apóstolos. O Senhor vai proibir ou o Senhor vai deixar? E Jesus, com a mesma sabedoria de Moisés, diz: quem não é contra mim é a nós. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então, meus irmãos, importante é que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. Nós sabemos, meus irmãos, que hoje em dia, quantas pessoas que ainda desconhecem Cristo nas suas vidas. É uma tarefa de todos, de vocês também, crianças, anunciar Jesus, falar do amor de Deus aos coleguinhas do colégio, da escola. Nós anunciamos Deus principalmente com as nossas atitudes. Quando nós deixamos de pagar o mal com o mal e fazemos o bem sem olhar a quem, nós estamos anunciando Deus. Quando nós damos uma palavra amiga, alguém que está desconsolado, choroso, quem sabe porque perdeu um ente querido, quem sabe por causa de alguma crise, algum sofrimento, alguma doença, e anunciamos àquelas pessoas: olha, Deus te ama, Deus quer o seu bem. Nós estamos evangelizando. É tarefa nossa, que surgiu no dia do nosso batismo, tornar Jesus conhecido e amado, despertando no coração das pessoas o desejo de seguir em tudo o Senhor. Então, meus irmãos, que o Senhor cure o nosso coração de todo ciúme, de toda inveja. Às vezes isso existe até dentro da própria Igreja Católica. Pessoas que se achegam, que se aproximam da nossa comunidade, querem ajudar, querem servir a Cristo, e de repente nós ficamos ali, atrapalhando ou incomodado com aquela pessoa. Não, meus irmãos, Jesus hoje continua o Evangelho, fala para a gente tomar cuidado, para não escandalizar as pessoas. Isso é muito sério. Nós que somos cristãos e queremos nos aprofundar na vida de fé, temos que nos vigiar sempre, a cada dia eu diria, para não escandalizarmos ninguém. Na Bíblia, escandalizar significa ser pedra de tropeço na vida das pessoas, atrapalhar as pessoas a se encontrarem com o Senhor. Jesus, meus irmãos, não tolera isso. Jesus detesta isso, meninos. Nós não podemos escandalizar ninguém. O cristão não pode ser uma pedra de tropeço na vida do irmão. Deve ser sim uma ponte, digamos assim, para ligar as pessoas a Cristo. Então, o que a palavra hoje nos ensina? Tolerância àqueles que são de outras religiões e radicalidade conosco mesmo. Radicalidade no sentido de sermos atentos, vigilantes. Por isso Jesus fala: se teu olho te faz pecar, arranca o olho. Claro, não é para ficar arrancando o olho, o nosso órgão aqui de visão, mas arrancar situações que nos fazem cair, que nos levam à queda. O olhar cobiçoso, o olhar maldoso, o olhar malicioso. É esse olhar que deve ser arrancado. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a. De repente o desejo de se apropriar de algo que não nos pertence. Meus irmãos, um alfinete que a gente pega dos outros sem pedir é um roubo. Nós não podemos fazer isso. Isso não nos pertence. E é importante ensinar as crianças a isso. Então, cortar as ocasiões de queda. Se teu pé te faz pecar, arranca o pé. Às vezes, meus irmãos, caminhamos na casa dos outros para fuxicar, futricar, falar mal da vida alheia, arrancar esse tipo de andar na nossa vida. Vamos caminhar para a igreja. Vamos caminhar para fazer o bem às pessoas. Aquilo que eu dizia, fazer o bem sem olhar a quem. Então, meus irmãos, que essa palavra hoje nos ajude a correspondermos a Deus cada vez mais. Amém?